porque essa palavra vai servir de orientações em momentos difíceis. Então, não é só os adultos que passam por situações difíceis. As crianças também passam por situações difíceis e quando elas são orientadas, quando os valores e princípios são desenvolvidos com base na Bíblia, ela consegue, né, lembrar desses princípios, desses valores, e aí esses princípios e valores também se tornam ferramentas do Espírito Santo para orientar essas crianças em momentos difíceis. Elas podem sim, né, serem ajudadas dentro desse ponto de vista. E aí a Bíblia vai deixar isso de forma muito clara. Até porque, Nájila, não só biblicamente, mas a gente sabe que do ponto científico, uma criança sente medo, né? Uma criança tem tristeza, a criança também tem suas percas, né? Ou perdas, melhor dizendo assim. Por exemplo, ela pode sofrer bullying na escola ou outra coisa parecida. Então, isso aqui também são questões que para algumas pode ser normal, para outras pode não ser. Para um adulto, isso é besteira, para com isso. Só que aí não é assim que funciona. A mentalidade da criança não é uma mentalidade adulta para você dizer, não, filho, olha, não dê ouvido para isso aí. Ela vai dar ouvido. Faz parte, né, da idade, faz parte do mundo dela. Então, vai ter medo, vai ter tristeza, né? Vai ter perda e outros sentimentos que nós poderíamos aqui apresentar. Então, quando a Bíblia ela serve de orientação, ela vai trabalhar exatamente essas questões dos momentos difíceis e pode ter outros momentos que eu não estou lembrando aqui. Você, como pediatra cristã, né, diante, né, de várias situações que você já enfrentou, do ponto de vista científico, existe de fato esses fatores que podem contribuir para uma formação defeituosa do caráter, ou também da estrutura de vida de uma criança, se ela é uma criança que vive esse contexto de medo, tristeza, apreensão, depressão, ansiedade, do ponto científico, como poderemos orientar os pais e professores para que possam ajudar, primeiro identificar essas situações e depois poder ajudar as nossas crianças em nome de Jesus. Interessante o que o senhor falou aí, e é verdade, os adultos acham que as crianças não têm sentimentos, não têm emoções. É um vazio dentro delas. E a gente sabe que isso não existe, né? As crianças, elas têm sentimentos, elas têm emoções, né? E elas sofrem também, tá? E a gente precisa ensinar que existe isso mesmo, né? A gente não pode esconder, isso não existe, isso é besteira. Né? A criança tem medo do escuro, por exemplo. Não, isso é besteira, por que está com medo disso? Para você é besteira, mas para ela que tem um desenvolvimento cerebral ainda em desenvolvimento, para ela não é besteira. Né? Ela realmente se vê aquilo como um perigo para ela. Né? Então, a gente precisa entender, os adultos precisam entender, não só os pais, mas os adultos de um modo geral, que criança ela tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem aflições, né? Assim como o Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições e elas também têm as aflições delas, né? E aí entra o bullying, né? Entra o medo, entra a insegurança, entra o luto, né? Então a criança às vezes ela tem um bichinho de estimação que ela ama e ele morre, por exemplo, né? Então ela vai sofrer com aquilo. Para a gente pode parecer uma coisa insignificante ou pequena, mas para ela aquilo ali traz uma repercussão muito grande. Então, nós precisamos, primeiro, nós adultos, entender que isso acontece na vida infantil, né, os momentos difíceis, as aflições, e nós precisamos reconhecer e trabalhar isso, né? Trabalhar como ela deve reagir a esses momentos difíceis, como elas devem reagir frente a essas emoções negativas, né? E não é um caminho fácil, porque a criança, como a gente viu, ela tem multifacetas, né? A criança de 2 anos é de um jeito, a de 6 anos é de outro, a de 10 é de outro. Então, realmente, o trabalhar com o desenvolvimento infantil com crianças não é um trabalho fácil, de fato.
o ideal, o mundo ideal, como o senhor falou, é que se a gente pudesse, que a gente pudesse ter nas nossas igrejas atendimento, né, psicológico com as crianças, né, saber quais são os momentos difíceis dela, o que elas estão passando ali, como é que está na escola, como é que está dentro de casa, e trabalhar esse emocional, esses sentimentos delas, né? Isso seria muito, muito maravilhoso e muito importante, mas ali dentro do Ministério Infantil, assim como em casa, nós podemos, adultos, reconhecer, trabalhar temáticas como essa, como é que está, isso aqui estou trazendo para vocês adultos, mas a gente vai transformar isso para as crianças. Como é que está papai e mamãe, como é que está dentro de casa, ela pode desenhar, né? Crianças, elas gostam muito de mostrar os sentimentos, a vida delas como estão, através de desenhos. Então, você pode, vamos desenhar a família, aí às vezes ela bota a mãe chorando no desenho, né? Então, a gente buscar conhecer, né, essas crianças, e inclusive os momentos difíceis dela, trabalhar com elas, mostrando que momentos difíceis vão acontecer em todo o tempo, né? Agora, na adolescência, na vida adulta, a gente precisa mostrar para ela que a vida com Jesus não é um mar de rosas, que é maravilhoso sim, mas que não é só mar de rosas, que não vai ser só alegria, que vai ser que se você seguir a Cristo, sua mamãe e seu papai vão ser felizes, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, desde pequeno, a gente tem que ensinar que viver com Cristo, viver com o Senhor, existe também momentos difíceis, que não é só coisa boa, não é só momentos bons, né? O Senhor já nos alertou que nós teríamos aflições e a gente precisa ensinar para que quando aquela criança chegue na vida adulta, ela entenda que eu aprendi que realmente é difícil, né? Vão ter momentos difíceis, de altos e baixos nas nossas vidas, e que nós precisamos estar fortes nesses momentos difíceis. E ali, quando a criança mostrar alguma fragilidade, né, ou que está com medo, ou que está angustiada, ou que está passando por um luto, ou que em casa não está muito bom, a gente precisa acolher essa criança e tentar mostrar para ela que a gente deve confiar no Senhor, orar para que o Senhor possa intervir naquela situação. Né? Então, a gente pode criar essas estratégias para que a criança entenda, para que a gente reconheça, para que a gente ensine as crianças lá mesmo na escolinha, a gente na salinha, a gente pode ensinar, ter momentos temáticos como esse, que a criança vai passar por momentos difíceis, né, durante toda a vida, mas que a gente tem um Deus soberano que a gente pode confiar, que a gente pode, mesmo passando pelaquela dificuldade, acreditar que Ele pode nos ajudar, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai estar conosco. Então, eu acho que isso é algo que realmente também precisa ser trabalhado dentro da igreja, dentro de casa, né? Primeiro, os adultos entendendo que criança sofre, que criança tem medo, tem angústias, tem ansiedades, passa por depressão também. Hoje, como eu falei anteriormente, o número de crianças com ansiedade e depressão aumentou, disparou, né, comparado a anos anteriores, a décadas anteriores. E então isso está presente, que a criança não é um ser inerte, que não sente nada, que pega pancada e não sente nada, que não chora, que não sofre, e a gente precisa reconhecer quando ela está sofrendo, a gente pode trabalhar nessa situação, né, como eu falei, vamos ver como é que está na escola, faz um desenho de como você vê a sua escolinha, como é seus amiguinhos, né, da escola. Criança ama desenhar, a maioria, claro que tem as suas exceções, mas criança ama desenhar. E ali é o meio dela mostrar como ela está se sentindo, o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo em casa. Além de desenhos, você pode usar outras ferramentas, né? O desenho ele é mais algo que a gente trabalha muito, né, com as crianças, mas pode ser outras ferramentas. E a partir dali você ser meio que o psicólogo, né, da criança, não que essa criança não possa mais uma vez chamar os pais, olha, essa criança está precisando talvez de um atendimento psicológico, né, uma terapia, que existe terapia infantil, não é só para adulto, tá? Então, pode usar aí essas ferramentas, né? Muito bom. E aí, você levanta uma questão interessante, que eu já orientei alguns professores
e é bom que aqui a gente tenha um alcance maior. Essa ideia, né, que você apresentou, de que a gente apresenta para as crianças que seguir a Cristo, a vida é mil maravilha, é um pouco complicado, porque a criança ela absorve isso de tal forma que ela Exato. quer neutralizar ou ela quer, né, despistar de qualquer forma qualquer tipo de sofrimento. E quando começam a vir os sofrimentos ou algum tipo de sentimento que traga sofrimento para ela, ela começa a se questionar, dizendo o seguinte: mas como assim? Esse não é o Deus que o time me apresentou, que a tia me apresentou, porque Deus não é assim, isso não acontece, isso, aquilo. Eu já orientei alguns professores a respeito disso. Servir a Cristo é a melhor coisa da vida. Mas ele disse que no mundo tereis aflições. Ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Então, servir a Cristo é um desafio. Não é uma vida de mil maravilhas, que não tem só. Não, vai ter sofrimento sim, vai ter dificuldade sim, mas a diferença é a paz interior. A diferença é a nossa esperança. E é isso que deve ser compartilhado com a criança.